Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. E se você está chegando pela primeira vez, sinta-se acolhido com um forte abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com todos. Não esqueçam de se inscrever e de colocar o seu joinha. Conheçam as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito carinho para vocês. Com esta postagem, estamos iniciando uma série sobre os apóstolos de Jesus Cristo e o que eles podem ensinar às pessoas hoje. E o fazemos a partir das catequeses de Bento XVI nas quartas-feiras, entre 15 de março de 2006 e 14 de fevereiro de 2007, que estão disponíveis no site do Vaticano. Comecemos então. Falar dos apóstolos é falar da Igreja. Vamos iniciar lembrando o credo católico no qual se professa: creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. São as chamadas 4 notas que definem a Igreja. Precisamente a última, a apostolicidade, significa que a Igreja foi constituída sobre o fundamento dos apóstolos, como comunidade de fé, esperança e caridade. Na Igreja, somos convidados a contemplar a face de Cristo, apesar dos limites dos membros que a compõem, e que somos todos nós, em última análise, frágeis e pecadores. Mas por que podemos dizer que na Igreja contemplamos a face de Cristo? Desde o início da sua atividade pública e salvífica, Jesus procurou reunir, purificar e salvar o povo de Deus. E fez isso começando por constituir 12 homens para serem com ele testemunhas e mensageiros do reino de Deus. Os rabis da época costumavam ter ao seu redor 5 discípulos mais próximos, mas Jesus escolheu 12, numa ação profético-simbólica. Além de demonstrar que não era um simples rabi como os outros, iria reconstituir o povo santo e eleito. Era uma referência às 12 tribos de Israel, que, segundo a tradição judaica, o Messias viria a restaurar, reunindo-as de todos os lugares por onde haviam sido espalhadas nos exílios. Agora, o povo eleito, família de Deus resgatada por Jesus, será um povo universal, a sua igreja, uma comunidade em comunhão com Ele próprio, na qual ele vai se comunicar aos seus, numa presença misteriosa, mas contínua. Tanto que Cristo envia os apóstolos, antes de subir aos céus, a todo o mundo, todas as nações e até aos confins da terra. A Epístola de Paulo aos Efésios apresenta a Igreja como uma estrutura edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo Jesus a pedra angular. Está no capítulo 2, versículo 20. O Apocalipse de João menciona Jerusalém Celeste, uma cidade cujas muralhas têm 12 alicerces, sobre os quais estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Isso está no Apocalipse 21, versículo 14. Estes 12 apóstolos são testemunhas que, antes de serem enviados a pregar, precisaram estar com Jesus, para que a evangelização não viesse a ser uma teoria, mas o anúncio do que eles sentiram e um convite a entrar no mesmo mistério de comunhão com Cristo, em que eles entraram. Os apóstolos entenderam que para essa comunhão se realizar, seria necessário preparar quem os sucedesse, a fim de que Cristo continuasse a viver no mundo quando eles já não estivessem vivos. Assim, confiaram a esses sucessores a mesma missão a eles confiada pelo Senhor. Então, apesar de todas as suas fragilidades humanas na história, a Igreja é uma criação de amor, instituída para levar Cristo para perto de cada homem e de cada mulher que queira realmente encontrá-lo, até o fim dos tempos. Deus quis isso e quis precisar da Igreja
para manter na unidade e na paz a família dos seus filhos, guiando-os com discernimento. Os apóstolos e seus sucessores são, portanto, os protetores e as testemunhas autorizadas do depósito da verdade, entregue à Igreja, e são os ministros da caridade, dois aspectos que andam sempre juntos. E quem atualizará a presença do Redentor junto ao povo da nova aliança é o Espírito Santo, através do ministério dos apóstolos. Como disse Jesus, e está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Dessa maneira formou-se aquilo que veio a ser chamado tradição com T maiúsculo, e significa a continuidade orgânica da Igreja. Templo santo de Deus Pai, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e mantido pela pedra angular, Cristo, através da ação do Espírito Santo. Graças a esta tradição, a água da vida, vertida do lado aberto de Cristo, e o seu sangue salvífico, chegam às mulheres e homens de todos os tempos. A tradição é o rio vivo que nos liga às origens, em que as origens estão sempre presentes, o grande rio que nos conduz ao porto da eternidade, afirmou o Papa Bento XVI. É por ela que se cumpre a promessa de Jesus: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os apóstolos cumpriram fielmente o que lhes cabia, na pregação oral, por exemplos e por instituições, transmitindo aquelas coisas que receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou que aprenderam das sugestões do Espírito Santo. A tradição pode ser vista como a história do Espírito Santo, que age na história dos homens, pela mediação dos apóstolos e de seus sucessores, fiéis à experiência das origens. Apóstolo significa enviado, e eles foram enviados a uma missão, que compreende um serviço pastoral, ide e fazei discípulos todas as nações, um serviço litúrgico, batizai-as, e um serviço profético, ensinai-as a observar tudo quanto vos ordenei. Com isso, a distância dos séculos é superada, e o ressuscitado se oferece vivo e operante por nós na Igreja e no mundo hoje. Para isso foi que os apóstolos uniram a si outros homens, completando o número de 12 com Matias no lugar de Judas, e envolvendo ainda outros nas suas funções, como Barnabé, por exemplo, ou os 7 diáconos referidos no início do livro dos Atos. No século II, Santo Inácio de Antioquia atesta claramente o tríplice ofício de bispo ou episcopo, presbítero e diácono. Continuando as pessoas destes 3 ofícios, a presença do grande pastor e guardião de nossas almas, como disse Pedro na sua primeira carta, que é Jesus. Ainda no século II, Irineu de Lyon já assumira que a garantia da permanência da palavra do Senhor vinha da rede da sucessão apostólica, a partir da Igreja com a maior autoridade, a de Roma, fundada e constituída, dizia ele, pelos 2 gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, na qual sempre se conservou a tradição que veio dos apóstolos e com a qual todas as igrejas locais deveriam estar em concordância. Assim, pela sucessão dos apóstolos, Cristo chega a nós. É Ele que nos fala nas palavras dos apóstolos e sucessores. Pelas mãos deles, Cristo atua nos sacramentos. No olhar deles, é o olhar de Cristo que nos abraça e nos faz sentirmos amados e acolhidos no coração de Deus. Com essa introdução sobre a instituição e a missão dos apóstolos, encerramos esta postagem
E a partir da próxima, olharemos para cada um dos apóstolos, sua vida e sua fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E sobre você, sobre sua vida, sua família, orando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.